A Comissão de Drogas Narcóticas das Nações Unidas aprovou, nesta quarta-feira, 2/12, que a maconha seja reclassificada para um patamar de substâncias consideradas menos perigosas. A cannabis fazia parte de uma lista que estão substâncias consideradas suscetíveis a abusos e à produção de efeitos danosos e sem capacidade de produzir vantagens terapêuticas. Nessa mesma lista, estão substâncias como a heroína. Por isso, convenções da Comissão estabelecem que os países membros determinem medidas de controle a fim de restringir o uso dessas substâncias. A maconha foi retirada da tabela 4ª da Convenção de 1961 sobre entorpecentes. Com a reclassificação, a maconha e seus compostos passam a figurar ao lado de substâncias como a morfina, por exemplo. Isso não significa que os países membros estão autorizados a legalizar a maconha, mas a nova classificação reconhece o valor medicinal da planta e pode possibilitar avanços nas pesquisas sobre o assunto. Além disso, os países ainda têm a necessidade de estabelecer controle sobre o uso da droga. A comissão, que tem 53 países membros e sede em Viena, seguiu uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), de janeiro de 2019. A votação foi apertada com 27 países a favor, 25 contra e uma abstenção. Além dessa, outras 5 recomendações sobre o assunto foram votadas, entre eles, uma de que os derivados da cannabis, como o dronabinol e o THC, fossem reclassificados como ainda mais leves, porém nenhuma foi aprovada. Número supports successful vote at @cnd_tweets to recognize potential therapeutic value of número cannabis. Reality full explanation of número CND vote on @WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis related substances. https://t.cu/nag916mpic.twitter.com/vdico. Eu Delegation Viena. @1vi, December 2, 2020. Nas discussões sobre o tema, o Brasil foi um dos países que se opôs contra a reclassificação da substância. ONU retira maconha de lista de drogas mais perigosas. Brasil vota contra. Fernando Moraes, UOL. Imagem, Fernando Moraes, UOL. Jamil Chad. Colunista do UOL. 2 de dezembro de 2020, 10h30. Numa decisão que está sendo considerada como histórica, a ONU aprovou uma recomendação para reclassificar a maconha e, assim, abrir espaço para seu uso médico mais amplo. A nova classificação retira o produto de uma lista de narcóticos mais perigosos, como a heroína. Mas as demais resoluções propostas para garantir maior liberdade de uso não foram aprovadas. O Brasil votou contra a proposta, assim como fizeram regimes como China, Egito, Rússia ou Turquia. Relacionadas. Reino Unido é a primeira nação no Ocidente a autorizar a vacina contra a Covid-19. Desmatamento ameaça a segurança do Brasil, diz Conselho Militar Internacional. 2020 será terceiro ano mais quente, ONU diz que mundo caminha para suicídio. Na América Latina, os governos do Uruguai, Colômbia, Equador e México foram favoráveis, além de EUA, Canadá e grande parte da Europa. A proposta da OMS havia sido apresentada em 2019. Mas uma forte resistência tentava impedir que o tema sequer fosse à votação. Quando o voto ocorreu, nesta quarta-feira, 27 países votaram pela reclassificação e 25 foram contrários. Houve ainda uma abstenção. Para Steve Hollis, analista político da Transform Drug Policy Foundation, a mudança representa o fim de uma classificação mais proibitiva e é o reconhecimento de que a maconha tem uso médico. Isso vai facilitar acesso a remédios e pesquisa, afirmou. Para ele, a decisão corrige um erro histórico, tomado há 60 anos. A decisão foi feita pela Comissão de Narcóticos da ONU, composta por 53 países. Uma recomendação havia sido feita pela OMS neste sentido. Mas precisava passar por uma votação no organismo que administra o tema. Na prática, a lista de drogas mais perigosas é o anexo 4º da Convenção sobre Drogas Narcóticas de 1961 e é dessa lista que a maconha foi retirada. Não existe qualquer implicação direta para uma liberalização da maconha e, mesmo entre diplomatas, o debate não era o de facilitar automaticamente a venda do produto. O tratado internacional concede a cada um dos países total soberania para decidir sobre como lida com a maconha. Hoje, de fato,
Cerca de 40 países já reconhecem o uso medicinal da maconha. Mas a chancela da ONU, na visão dos especialistas, abrirá a possibilidade para que os outros governos tomem o mesmo caminho. Além disso, o voto foi recebido como uma primeira vitória por grupos que insistem que a guerra contra as drogas fracassou. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.